não puxa descarga. Boa noite, irmãos. Nós estamos novamente reunidos para começarmos o culto, começarmos nossos estudos. Hoje na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, sexta-feira em que o nosso Salvador foi preso, foi julgado e foi declarado morto, né? Foi crucificado e declarado morto e sepultado. Apesar da sexta-feira ser um dia triste, e ao avaliarmos os eventos desse dia, veremos que foi um dia extremamente injusto. Nós, graças a Deus, podemos olhar para o dia lá atrás, sabendo da certeza da vitória de nosso Salvador, e viria no domingo, no terceiro dia, quando ele ressuscitaria em poder e grande glória. Devemos tentar entender como estavam os discípulos naquela ocasião, pois eles estavam vendo o seu Senhor manietado, o seu Senhor sendo humilhado, e muitos fugiram, muitos o abandonaram. Algumas piedosas mulheres acompanharam e ficaram com Jesus até o momento em que ele foi colocado no sepulcro. Na reta final, ele já morto, José de Arimateia e Nicodemos se identificam com o crucificado e também se manifestam fiéis a ele. Mas Deus é gracioso com aqueles que o rejeitaram ou o abandonaram, porque ao ressuscitar, ele manda avisar os discípulos que havia acontecido o milagre da ressurreição, e especialmente a Pedro, que é um daqueles que mais veementemente disse que ficaria ao lado dele e que mais terrivelmente o traiu. O nosso Salvador, irmãos, na sexta-feira, ele vai passar por 3 julgamentos. 2 deles em grupo de 3. Ele passará por 3 julgamentos religiosos. Ele irá ser levado para a casa do sumo sacerdote antigo, que era Anás. Ele será levado depois para a casa de Caifás e, por fim, será julgado por todo o Sinédrio. Depois ele passa por 3 julgamentos romanos. Primeiro, ele é levado a Pilatos. Depois, Pilatos fica sabendo que Herodes estava na cidade, como Jesus era da região em que Herodes governava, ele manda Jesus para Herodes. Herodes não vê nenhuma falta em Jesus, mas o humilha, né? Coloca uma capa nele, despreza ele e devolve ele para Pilatos, que então faz o terceiro e último julgamento civil. Então nós temos 2 grupos de julgamentos dos homens, e o pior deles, irmãos, é o julgamento divino sobre o seu santo filho, a sua ira, porque ele estava levando os nossos pecados. Esse terceiro julgamento que Jesus sofre, ele ocorre do meio-dia até as 3 da tarde, e nós sabemos que está sendo julgado ali porque houve trevas. Trevas na Bíblia sempre será sinal de juízo da parte de Deus. Ocorreu isso, por exemplo, no Egito, quando Deus mandou trevas e o povo não podia nem se levantar, nem se mexer, de tamanho a espessura daquelas trevas. Então, tudo isso Jesus passou, tudo isso Jesus suportou. E por quê? Por amor ao Pai, para que o Pai pudesse ser apaziguado em sua ira. A morte do Cordeiro representa uma satisfação à santidade de Deus. Se os irmãos lembrarem, quando Abraão leva seu filho para ser sacrificado, seu filho Isaque, e quando eles chegam no monte e Isaque pergunta, né, onde está a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto, já que ali tinha lenha, que ali tinha o altar, vocês devem lembrar que Abraão diz: o Senhor proverá para si. Então a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, primeiro é uma satisfação a Deus. É Deus quem está ofendido em sua santidade. O resultado para nós é que, como Deus foi apaziguado, nós podemos ter paz com Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, há uma evidência de amor de Jesus Cristo em obedecer o Pai, amando o Pai, mas também há um amor dele para conosco, pois Isaías diz que Jesus das suas mãos e ficaria satisfeito. E por que ele ficaria satisfeito? Porque ele justificaria muitos. A palavra justificar significa declarado sem culpa. Já que Jesus levou a nossa culpa no madeiro, nós podemos ser perdoados, porque Deus não culpará ou punirá 2 vezes o mesmo crime ou o mesmo pecado. Por isso, que quem tem fé em Jesus Cristo não será condenado, pois a sua condenação recaiu sobre o nosso Salvador.
Para continuarmos então, irmãos, nosso devocional, nosso tempo com Deus, vamos buscar a Deus em oração neste momento. Pai Santo e bendito, primeiro eu oro por mim, Pai, para que a sua graça resplandeça com todas bíblicas e verdadeiras, partindo da tua palavra, para que possamos ser edificados nessa noite, Pai. Os teus filhos, os teus servos, possam ser fortalecidos em sua fé, e aqueles que não creem em ti, ó Deus, possam encontrar o Deus Salvador, que na cruz morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu oro que o Senhor me ajude a lembrar aquilo que estudei contigo, para que junto daqueles que estão me ouvindo, ó Pai, sejamos fortalecidos na nossa fé. Toma-nos, ó Deus, agora, e o teu Santo Espírito aplique a tua palavra em nossos corações, para que venhamos a ser dignos da vocação a qual o Senhor chamou a cada um de nós. Glorifica teu Filho, Pai, no momento em que nós aprendemos mais dele e desejarmos ter seu caráter santo e justo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu convido os amados para abrirem em Marcos capítulo 14. Nós vamos ficar muito no Evangelho de Marcos. E eu disse aos irmãos ontem que Marcos se preocupa em mostrar o contraste entre a vitória de Cristo e a derrota de seus discípulos. Isso é comum e essa tensão continua em todo o capítulo 14. Se você notar o versículo 53, os olhos de Marcos estão para dentro do palácio. No versículo 54, volta-se para fora, onde está Pedro. Então, haverá essa tensão no capítulo. Uma hora mostra Jesus Cristo com seus inimigos, sendo acusado injustamente, e ele se mantendo fiel. Outra hora vê Pedro no pátio. Essas duas ações ocorrem ao mesmo tempo. Então, Marcos faz esse jogo de cena. Uma hora foca o que está acontecendo dentro, uma hora foca o que está acontecendo fora, para mostrar como a falta de oração, como a falta de compromisso, como o orgulho de Pedro levou à ruína. Ele busca a companhia daqueles inimigos, os mesmos inimigos que decidirão trair Jesus Cristo, ou condená-lo, ou gritar, crucificam. Pedro está na companhia destes, e nós aprendemos assim, desde o Salmo 1, que a companhia dos ímpios nunca será benéfica ao cristão. É impossível que a companhia dos ímpios fortaleça a fé de alguém. Ao contrário, ela enfraquecerá a ponto de negarmos o autor da nossa fé. Então, o autor de Marcos tem essa preocupação. Todavia, ele já começa a narrar os eventos no segundo julgamento de nosso Salvador. Julgamento esse na casa de Caifás. Jesus foi levado primeiro para a casa de Anás. E por que isso? Porque Anás, ele era o sumo sacerdote antes de Caifás. Anás foi deposto pelo Império Romano. O Império Romano, irmãos, tinha algumas províncias que eles dominavam, que eram chamadas de províncias especiais. Nessas províncias era permitido ainda um certo tipo de liberdade, um certo tipo de culto. Entre elas estão o Egito e a Judéia, onde está o foco das nossas ações. Mas mesmo dentro de uma pequena liberdade de culto e de ação, os soldados, o templo tinha soldados, o templo tinha moeda, o templo tinha algum tipo de autonomia, pagava verdadeiramente severos impostos. Pilatos era alguém muito rejeitado pelos judeus, porque ele usava dinheiro do templo, ele usou para fazer um aqueduto, por exemplo. Mas eles tinham uma liberdade que não era ampla, eles não tinham o poder de matar alguém. Mas eles também não tinham autonomia sobre o sacerdócio, o sumo sacerdócio no templo. Então, o Império Romano havia retirado Anás e colocado Caifás. Caifás ficou como sumo sacerdote por muitos anos. Ele ficou de 18 depois de Cristo até 36. Isso significa que ele foi um corrupto e ele soube agradar muito aos políticos romanos, aos governadores romanos. Então os judeus sabiam, né, que a lei de Moisés dizia que o sumo sacerdote era uma ação ou um vitalício. Então eles ainda tinham carinho, vamos dizer assim, a Anás. Anás então era o poderoso chefão. Caifás, para usar um termo da nossa política, seria apenas um poste, alguém que tinha poder, que tinha governo, não era tão representativo para os judeus como Anás, o verdadeiro para eles sumo sacerdote. Então, é para a casa de Anás que Jesus é levado primeiro. Provavelmente era um grande palácio, né, onde havia as duas casas, então não havia uma distância muito grande uma da outra. Mas para honrar Anás, então eles foram primeiro até essa casa.
Lá, Anás avalia Jesus Cristo e tenta achar algum erro em nosso Salvador, algum pecado. E ele faz uma atitude que é muito interessante que nós notemos, e eu quero que os irmãos venham comigo para lá. João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19. Lê para mim, Davi. João 18, 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então veja, o sumo sacerdote não queria apenas condenar ao Senhor Jesus Cristo. Ele queria condenar também os seus seguidores. Então a pergunta de Anás aqui, ela é muito capciosa. Irmãos, qual é a nossa reação quando alguém nos abandona, quando alguém nos trai? O que acontece aqui com o nosso Salvador é que ele expõe os seus liderados, ele expõe os seus discípulos, ele amou-os e amou-os até o fim, como ele mesmo disse. Aqueles que o Pai deu, ele preservou mesmo em face da morte. Lembra que eu falei do contraste? Jesus, dentro do pátio da casa de Anás, defende os seus discípulos, não os entregando à morte. Pedro, mais tarde, quando Jesus já está na casa de Caifás, vai blasfemar, vai entregar, vai chegar a dizer assim: eu não conheço tal homem, totalmente rompendo todas as suas ligações com o nosso Salvador. Então isso evidencia que os homens, mesmo os mais poderosos, os mais fortes, os mais vigorosos na fé, podem tropeçar, podem trair, e depois nós veremos quais serão os passos para essa queda, porque ninguém abandona a Deus do dia para a noite. É um processo longo, é um declive não muito acentuado, mas que leva à completa destruição. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, então, é o Senhor, é o Salvador, protegendo os seus. Isso é prova de amor, irmãos. Mesmo sendo maltratado, mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado, Jesus continua amando. Eu gosto muito quando o evangelista Mateus diz que José queria libertar Maria ou separar-se de Maria porque ele havia descoberto a sua gravidez e ele achava que ela estava grávida de um outro homem, e a intenção dele é de abandoná-la secretamente para não difamá-la, porque se ela fosse difamada, provavelmente ela morreria apedrejada do seu adultério. Então ele amou Maria de tal forma que ele sofreu a dor e iria embora sem manchar o testemunho dela, sem manchar a honra dela ou o nome dela. Hoje em dia as pessoas, quando são traídas ou têm alguma desavença com seus melhores amigos, com as pessoas queridas, fazem questão de humilhá-las, questão de expô-las, ir para o Face, ir para o WhatsApp, ir para o Twitter, mostrando quanta raiva, quanta ira tem dessas pessoas, de alguém que se magoou ou que lhe magoou. Jesus não fez isso, e isso não é evidência do amor. O amor guarda, o amor protege, o amor sofre a perda, o amor não expõe o objeto amado de maneira nenhuma. Então Anás questiona Jesus Cristo, né, sobre os seus ensinos, mas também sobre os seus discípulos. Sobre os discípulos, ele não fala nada, ele não diz uma única palavra. Sobre o seu ensino, ele chama a atenção para quê? Todos que estão aqui me ouviram pregar no templo. Então ele está jogando em rosto do Anás que aquele julgamento estava sendo incorreto, que aquele julgamento não podia ocorrer, porque ele não estava dentro dos preceitos da lei judaica. Mas eles não estavam preocupados, irmãos, em seguir ritos. Eles estavam preocupados em condenar o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus identifica-se com os seus a ponto de protegê-los, a ponto de guardá-los, tá bom? E aí, quando Jesus responde isso, ele começa a ser agredido na casa de Anás. Então é mais uma violação do direito judaico. Além de Jesus não ter defensores, não ter suas testemunhas, ele está sendo julgado numa hora imprópria e é agredido fisicamente. Se você lembrar do julgamento de João 8, quando os líderes judeus trazem uma mulher adúltera, pega em seu adultério, e querem que Jesus a condene ou a liberte, Jesus diz assim: olha, quem não tem pecados atire a primeira pedra. E cada um vai indo embora,
Jesus olha para a mulher e diz assim: onde estão os teus acusadores? A resposta da mulher é: foram embora. Então eu não te condeno. Aquela frase de Jesus, eu não te condeno, era inocente do crime que lhe era atribuído. Significa que, como o rito processual não foi feito, as testemunhas já não estavam ali, não poderia haver julgamento. Então, quando Jesus se levanta contra essa injustiça, ele está dizendo a mesma coisa, é a mesma ideia. Vocês estão fazendo algo ilegal, porque eu não disse nada errado e estão me agredindo. Então, como Anás não tem sucesso, ele envia Jesus Cristo para a casa de Caifás, casa esta que nós vamos ver agora, voltando para Marcos capítulo 14. Em Marcos capítulo 14, nós temos então Jesus, vamos ali ver, verso de número 10, verso número 53 e verso número 54. Jesus agora, começará o segundo julgamento. Lembra que eu falei aos irmãos? 3 julgamentos judaicos. Primeiro na casa de Anás, o segundo da casa de Caifás, e depois será na casa ou diante do Sinédrio, que são a elite judaica, né, os 70 judeus que faziam parte do Sinédrio. Veja o verso 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e o ajuntaram-se todos os principais, os sacerdotes e anciãos e os escribas. A lei de Moisés dizia que o cordeiro devia ser levado ao sumo sacerdote para ser avaliado. Então eles estão cumprindo a lei de Moisés. Jesus está sendo levado ao sumo sacerdote, ele vai se manter em silêncio, cumprindo assim a ovelha muda diante de seus tosqueadores. Ele só falará quando ele vai anunciar a sua divindade. Então ele confessa que é Deus, confessa que é o Messias de Israel. Então dentro do palácio os inimigos estão juntando todos os seus inimigos para acusarem ao Salvador. Enquanto isso, verso 54. E Pedro o seguia de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Nesse segundo julgamento, então, fica mais evidente esse contraste entre Cristo no meio de seus inimigos, mantendo a fidelidade, e Pedro no meio dos inimigos, cedendo à pressão. São dois indivíduos sobre enorme pressão, só que um estava preparado para aquele momento. Lembrem-se do Getsêmani, onde Jesus convoca Pedro, Tiago e João para orarem, onde Jesus convoca Pedro, Tiago e João a estarem atentos, a vigiarem, porque a nossa carne ela é fraca, ela cede facilmente às inclinações dela. O espírito ele é disposto a obedecer. Mas essa luta interna levará cada um de nós, muitas vezes, a fazer algo em desobediência a Deus. É preciso uma vida de vigilância, de sujeição a Deus, para resistirmos não só às inclinações da nossa carne, mas também às de Satanás. Vimos ontem à noite que Satanás influencia as pessoas à desobediência. Então Pedro não resistiu à tentação de negar ao Senhor, porque ele orgulhosamente, primeiro, diz que Jesus estava errado quando alertou sobre o julgamento. Quando ele foge, irmãos, lá no jardim do Getsêmani, e de alguma forma ele volta e segue Jesus de longe, talvez o que ele está fazendo aqui é tentar manter a palavra dele a todo custo, mas sem arrependimento, sem confissão de pecado, ainda movido por seu próprio orgulho. Então ele continua acompanhando Jesus, mas é um acompanhar hipócrita, é um acompanhar de longe, é um acompanhar sem uma identificação. Como é que nós podemos aplicar isso para nós hoje? Se você não tem vida de oração, se você não tem apreço à palavra, se você não tem apreço à comunhão com os irmãos, se você não tem apreço à santidade, se você não está inclinado a obedecer a Deus, você está seguindo Jesus. Mas a exemplo de Judas, de Pedro, segue ele de longe. Se você tem mais amigos do mundo e preza por essas amizades do que a amizade com a igreja, se o seu divertimento é muito mais com aqueles que desprezam a Deus, leia o Salmo 1 e você verá. Então você é um seguidor, mas provavelmente um seguidor de longe.
a falta de vigilância, a falta de oração, a falta de identificação de Pedro. Então, quando Pedro estava longe do Salvador, os inimigos estavam bem perto. Vejamos lá, verso 55. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. É muito comum, irmãos, as pessoas inverterem a ordem das coisas. Por exemplo, a pessoa quer casar, mas não tem com quem case ainda. Vai casar com qualquer um que apareça. Está errado. Tem que estar preparado, satisfeito em Deus, para que no momento que vem alguém que lhe encante os olhos e é alguém de Deus, possa ver o casamento. Alguns pregadores preparam toda a mensagem e depois procuram um versículo para encaixar com a mensagem. Totalmente errado. O que está acontecendo aqui também é uma inversão. Eles não estão usando o julgamento para chegarem a um veredito. Não. Eles já tinham o veredito. Eles já tinham a sentença de morte. O que eles querem apenas é um meio para condená-lo. Então o julgamento não é para chegar a uma conclusão. A conclusão já fora tomada. O que eles querem é trair ou agir de tal forma que chegassem a um consenso. Agora temos um motivo justo para matá-lo. O problema é que Jesus nunca deu motivos para o acusar. Irmãos, Jesus olhou para os seus adversários e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós pode me acusar de algum erro? Irmãos, se nós dissermos isso a um inimigo, ele vai encher as mãos dos nossos erros. Naquele dia tu fez isso, naquele dia tu fez aquilo. Jesus pôde olhar nos olhos de seus inimigos com integridade, porque ele sempre fez o que agradava ao Senhor. Por isso, os judeus precisaram levantar testemunhas falsas. Vejam comigo, verso 56. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. O que esses homens fazem aqui é como se eles estavam trabalhando lá, tentando achar uma condenação a Jesus. Chega uma hora que não dava mais. Então eles dizem assim: por fim, a última tentativa de condenar é citar um evento que ocorre lá em João 2, no início do ministério de Jesus. Os irmãos devem saber que Jesus por 2 vezes purifica o templo. A primeira delas está narrada, como eu disse, em João 2. E lá, Jesus diz assim: derrubam esse templo, e eu o edificarei em 3 dias. Jesus estava falando uma profecia sobre a sua morte e a sua ressurreição. Vejam como os inimigos a palavra. Pedro fala disso, que as pessoas torcem a palavra e nós temos que ter muito cuidado. E quando torcem para a sua própria condenação. Olha o que eles dizem. Jesus disse isso, eu derribarei. Jesus nunca disse que ele derrubaria o templo. Jesus disse: se vocês derrubarem o templo, é só ler João 2, versículos 19 em diante. Se vocês derrubarem, eu levantarei. E ele usa a palavra levantar. Olha o que eles usam aqui. Eu derribarei esse templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei. Jesus não disse isso. Então, qual é a acusação? Jesus disse que destruiria o templo, o prédio, e construiria o prédio. Não foi nada disso que Jesus disse. Jesus disse: se vocês destruírem o templo, e o templo é o próprio Cristo. Lembrem-se, irmãos, nós temos aqui uma mudança na forma da adoração. O templo já havia perdido a sua primazia simplesmente porque era uma casa de adúlteros, era uma casa de ladrões, era um covil de pessoas imundas. Mas Jesus, com a sua morte, destrói todo o significado do templo. Jesus passa a ser o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Ele é o próprio templo, ele é o próprio sacerdócio, ele é a própria oferta. Então a ele nós oramos. Antigamente os judeus oravam em direção ao templo, né? Aqueles que não estavam em Jerusalém. Daniel faz isso, 3 vezes ao dia orava com a janela aberta em direção aonde estava o templo. Então Jesus substitui perfeitamente todos os ritos judaicos. E esses homens aqui não querem perder essa atitude em cima da sociedade de então. Então eles precisam condenar Jesus Cristo. Mas veja o verso 59. Nem assim, irmãos, o testemunho era coerente. Então eles não tinham como acusar Jesus Cristo. Eles não tinham como negar que ele teve uma vida íntegra.
O que eles fazem? E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou-lhe a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Irmãos, eu gosto muito de uma frase de um pastor que disse assim: o verdadeiro dom de línguas não é falar em línguas estranhas, até porque não existe línguas estranhas. Todas as línguas que eram ditas na Bíblia eram idiomas. Não existe língua de anjos. Paulo diz que mesmo que ele falasse língua de anjos, ele está usando uma hipérbole, ele não falava língua de anjos. Então não existe língua de anjos. Não existe língua estranha. Não existe esse mistério que só alguns entendem. Não existe isso. É só ficar nas escrituras que é possível entender isso. Mas o verdadeiro dom de língua é manter a língua atrás dos dentes. É ter autocontrole, é manter a mansidão, é manter a confiança em Deus. Jesus é o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Nós seremos colocados em momentos de pressão inúmeras vezes. Qual será a nossa reação? Será de explosão? Será de ataque? Pedro, que era um homem governado pelos seus próprios impulsos, governados pelos seus próprios desejos, escreverá em sua primeira carta que Jesus missão de não contra-atacar quando é atacado, não ameaçar quando é ameaçado, mas entregar-se àquele que julga justamente. Nós precisamos aprender, irmãos, que a vingança não pertence a nós, é algo que pertence somente a Deus, e que devemos entregar toda a nossa vida, todas as nossas injustiças e confiar nele, justo juiz, que no tempo certo e no momento certo há de fazer justiça aos seus escolhidos. Então, Jesus nos dá um exemplo de como lidar com os inimigos. Na cultura judaica, irmãos, quem cala não consente. Se hoje em dia nós dizemos isso, quem cala consente, na cultura judaica não era assim. Na cultura judaica, quem cala está mantendo a sua honradez, está mantendo a sua fidelidade ao seu compromisso a alguém. E aqui nós vemos o compromisso de Jesus ao Senhor nosso Deus. Então, fazem a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, né? O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e lhe disse: tu és o Cristo, filho do Deus bendito? Lembra que quando Jesus entrou em Jerusalém, o que o cego Bartimeu gritava? Cristo, filho de Davi. Esse é o nome messiânico. Esse é o nome da esperança. Jesus, a raiz de Davi. Mas aqui o sumo sacerdote, ele é esperto. Ele não usa Cristo, filho de Davi, porque Cristo, filho de Davi, em tese, seria um homem. Ele diz: tu és o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Então a pergunta dele é: você está se equiparando a Deus? A pergunta não é: você se equipara a Davi? Você é um rei como Davi? A pergunta não é essa. A pergunta é: você é Deus como Deus de Israel? Veja a resposta de Jesus. E disse-lhe: eu sou. Lembra de como Deus se apresenta a Moisés? Eu sou, te mandou. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é chamar à memória o Salmo 110. O que Jesus está chamando aqui é reivindicar a sua divindade. E lembra que o Salmo 110 fala da vitória do Messias e da derrota dos seus inimigos. Então o que Jesus diz ao citar o Salmo é: eu sou o rei, eu sou o soberano, eu sou Deus de Israel e vocês são os adversários. E porque vocês são os adversários, vocês estarão todos destruídos. O que eles ouvindo ficam enfurecidos. Mas o que é graçoso é que é a primeira vez em todo o Evangelho de Marcos que essa declaração é dita publicamente. Quando Jesus expulsou demônios, ou os demônios se identificavam com que era ele, né? Que é o Messias, desde o capítulo 1, eu bem sei quem é, Jesus, cala-te, não deixava eles falar. Quando Jesus curou inúmeras pessoas, ele proibia de dizer. Jesus não queria ser conhecido, irmãos, como um curandeiro,
ou como um exorcista. Ele queria conhecido, ele veio para pregar. É isso que ele deixa claro no Evangelho de Marcos. E por pregação ele significa chamar pecadores ao arrependimento. Então todo o seu ministério, esse segredo foi mantido. Até mesmo Pedro, quando fala lá em Mateus que Jesus é o Filho de Deus, Jesus fala para eles guardarem silêncio, porque a hora da revelação não havia chegado. Então, este momento, diante dos seus mais... a coragem de nosso Salvador fica evidente. Ele se identifica, ele não nega a sua divindade. Ao passo que Pedro, lá no pátio, 3 vezes nega ao Salvador. Esse contraste não pode fugir de nossa mente, irmãos. Alguém que tanto nos amou, alguém que se entregou a nós, qual é a resposta nossa a esse amor? Será que nós temos coragem para se identificar com ele? Quantas vezes, irmãos, nós nos calamos e tendo oportunidade de falar do Evangelho, tendo oportunidade de testificar, condenar alguma atitude contrária à vontade de Deus? Quantas vezes você já deve ter ouvido: ah, é o mesmo Deus, todos os caminhos levam a Deus, e você ficou calado para não ser humilhado, ou calado para não perder amizades, ou calado para não ser isolado do seu grupo de amigos. Teu Salvador teve coragem de se identificar. E ao identificar-se, irmãos, como Rei de Israel, como Deus eterno, ele estava assim sentenciando-se à morte. Dali em diante ele seria levado certamente à cruz. Eles já tinham um motivo, só que eles ainda não tinham o poder para tal. Que a coragem de Cristo também nos faça corajosos ao nos identificar com ele. O que acontece? Os judeus então rasgam as suas roupas, né? Ficam indignados. Isso é uma atitude de revolta, de tristeza e de ira, mas não tem nada de revolta, tristeza e ira, é apenas cena. O que eles não sabem é que os salmos estão da vitória final de Cristo. Cristo tem o poder para julgar seus inimigos, ele vai julgar todos estes que ali se levantaram contra ele. Na continuidade, irmãos, eles fazem, olha o verso de número 64. Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos os consideraram culpados da morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrindo-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Meus irmãos, eles trataram Jesus da mesma forma que os filisteus trataram Sansão, humilhando, brincando e zombando. Eles tamparam os olhos de Jesus e batiam no rosto, dizendo: quem é que te bateu? Porque eles diziam que o Messias não julgaria pela aparência, né? Não julgaria pela atitude externa, mas julgaria pelo que ele visse no coração. Então eles tinham uma interpretação que o Messias poderia julgar pelo cheiro, conhecer a pessoa pelo cheiro, quem é que estava perto dele. Era uma tolice. Então eles batiam em Jesus Cristo, humilhavam Jesus Cristo, cuspiram em Jesus Cristo. As mais vis ofensas, irmãos, Jesus sofreu por ti. As mais vis ataques à honra, à integridade física. Nosso Salvador vai ter a barba arrancada, o nosso Salvador vai ser esbofeteado. Isso ele ainda nem chegou nas mãos de Pilatos, nem chegou na mão do pretório romano, aonde ele será flagelado de maneira vil e quase levado à morte de tanto sangue que ele perderia no flagelo. Tudo isso por amor a você. Se isso não nos impacta, irmãos, eu não sei o que mais nos impactará. Como disse os irmãos, eles estão aqui rejeitando, eles estão humilhando, eles estão agredindo, irmãos, a luz que brilhou em trevas, a luz que trouxe bondade, a luz que oferece salvação. Que você não rejeite também da mesma forma, talvez não da mesma forma, mas o Senhor Jesus é não se comprometer com ele. Do versículo 66 ao 72, irmãos, nós temos a negação de Pedro. Como Pedro naufraga na fé. Pedro é identificado por uma das meninas. Ela diz: tu és também seguidor do Galileu. Tu és também, perdoe-me, seguidor do Nazareno. Ela usa o nome Nazareno como forma de humilhação, como forma de menosprezar Pedro. É a mesma tática que é usada até hoje. Peraí, tu vai se guardar para o casamento? Que história é essa de ir domingo para a igreja? Que mané ouvir pastor? Segue a tua vida, segue o teu coração. Sabe o que é interessante?
é que Satanás, quando tenta Eva em Gênesis capítulo 3, ele usa a mesma tática. Ele chega para Eva e diz: Eva, é sério? A tradução em hebraico seria essa. É sério que você não pode comer de nada que foi colocado aí? Então ele tenta humilhar Eva e Eva acaba caindo na armadilha, não ficando na pureza da palavra. Então a guria, quando ela olha para Pedro e diz: tu és seguidor do Nazareno. Ou seja, você não vale nada como ele, é como se fosse uma zombaria. Pedro nega, Pedro diz: eu nem sei do que tu está falando. Pedro é um dissimulado. Ele tenta ir para a parte mais escura, perto do alpendre, aonde a menina segue ele, né? E continua acusando ele. Não, tu estavas lá e depois mais um grupo. Não, tu fala como um galileu, tu tem um sotaque de galileu, tu estava com ele, com o Nazareno. E Pedro, irmãos, blasfema, ofende, xinga. Ele diz: eu não conheço tal homem. Homem que horas antes ele disse: podem todos te abandonar, menos eu. Qual foram os passos da queda de Pedro? Primeiro, ele desprezou a advertência. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática o que ouvimos? Segundo, ele desprezou o ato de orar e vigiar. Deus alertou ele. Terceiro, ele começou a vigiar ou buscar Jesus por longe. Ele não estava identificado. Talvez o remorso estava impulsionando ele ainda a seguir. Quarto, ele se aproxima de pessoas que não temem a Deus. E isso é o naufrágio da sua fé, a ponto dele negar o Senhor Jesus Cristo. Avalie aí, irmãos, se a sua vida não tem esses passos. Falta de ouvir a palavra de Deus, falta de oração, falta de vigilância, falta de cuidado com a sua própria vida espiritual, amizade com os incrédulos, lugares aonde não se edifica a vida. E por isso Pedro nega Jesus veementemente. Todavia, irmãos, veja o verso 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Notem, o que leva alguém ao arrependimento é a palavra, é a pregação da palavra. Tem muita gente que se arrepende porque foi flagrado em delito, porque não deu certo os seus planos. Davi se arrependeu quando o profeta Natan veio pregar para ele. Pedro, olhando o galo canta, ele lembra-se da palavra. É interessante que o evangelista diz que Jesus está passando e eles se olham e Pedro chora amargamente. Ele se odeia, ele tem raiva de si mesmo por ter negado a fé. Depois ele é restaurado por Jesus, isso é algo que nós veremos mais à frente. Mas ele encontrará, irmãos, nessa história, ou nós podemos encontrar nessa história, um alívio, porque Deus é misericordioso, mas também um grande alerta, porque nós somos capazes também de abandonar o Senhor Jesus. Nós somos como Pedro, nós somos capazes de negá-lo. Como Pedro, é capaz de nós fugirmos de nossos compromissos. Mas como Pedro, é possível nós encontrarmos a graça do perdão e a misericórdia do nosso Salvador. O valente Pedro, então, falha. É derrotado por uma menina, é derrotado pelos seus próprios medos. Continuando, irmãos, Jesus, então, ele se identifica conosco. Ele leva os nossos pecados, ele está disposto a ficar firme até o fim, diferente de Pedro. Logo de manhã, no capítulo 15, verso 1, nós vemos os judeus levando Jesus cedo para o Sinédrio. E por que eles estão levando cedo? Lembrem-se que eu disse aos irmãos que o julgamento à noite era completamente justo. Você não poderia condenar alguém à morte fazendo um julgamento à noite. Então, quando eles levam muito cedo, provavelmente 5 ou 6 da manhã, eles querem dar um ar de legitimidade a todo aquele processo. E ali Marcos não se preocupa muito em narrar os eventos, ele diz, o que aconteceu aqui é decidiram condenar. Como os judeus não poderiam matar, lembra que eu já falei, eles tinham uma autoridade até um certo ponto, uma margem para atuar, mas eles não poderiam. Só poderiam matar alguém ou condenar alguém à morte, os comentaristas dizem, se alguém blasfemasse ou entrasse no pátio do templo de Israel, coisa que não podia. Se um judeu entrasse onde não podia, talvez no Santo dos Santos, ou um gentio entrar no pátio dos judeus. Lembra que havia um muro que separava? Então, se alguém entrasse e blasfemasse desse jeito, os judeus tinham ali uma autoridade do governo romano para matar. Não era o caso.
acusação aqui é de que Jesus estava pregando contra o templo. Jesus se coloca contra o templo. E lembre-se, o templo tornou-se o Deus para os israelitas. O Deus deles era algo supersticioso. Eles não adoravam mais a Deus. Eles adoravam a pedra. Eles ficavam maravilhados com a pedra. Então eles são levados, né, para... Jesus é levado então para Pilatos, para que lá ele pudesse receber a sentença. Vamos ver ali, verso 15, lê o verso 1, capítulo 15, verso 1, por favor. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Irmãos, uma coisa muito importante aqui. Qualquer judeu, na cultura judaica, que era entregue para alguém que não fosse judeu, era a mesma coisa que entregar para a ira de Deus. Então eles amarraram Jesus Cristo, eles humilharam Jesus Cristo, levaram até Pilatos para que pudesse o condenar. Eu quero mostrar para os irmãos a hipocrisia desses homens. Vem comigo para João 18. João 18. João 18. Olha o versículo 28. João 18, versículo 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Era comum o governador romano ter audiência com o público. Normalmente ele fazia isso do raiar do sol até o meio-dia. Como os fariseus, como os líderes judeus tinham uma posição hierárquica maior, eles foram passados à frente ou chegaram primeiro do que o populacho. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Vejam a hipocrisia, irmãos. Eles passaram a noite ofendendo, mentindo, levantando falso testemunho, estão cheios de ira e de rancor, mas não queriam ir perto dos judeus, porque um judeu que entrasse na casa de um gentil se contaminava. Lembra de Pedro não querendo entrar na casa de Cornélio? Porque ele achava que ia se contaminar, e Deus fala para Pedro: Pedro, não faça tu imundo que Deus purificou. Com o sangue de Cristo, irmãos, não há coisas sagradas, não há alimentos sagrados. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para a satisfação nossa, evidenciando assim o nosso conceito de que Deus abençoa tudo e a todos. Não tem pessoas mais santas, não tem alimento que eu não possa comer. O sangue de Cristo na cruz purifica tudo. Mas aqui os judeus são hipócritas ao ponto: nós queremos participar da ceia. Quantas pessoas saem de casa brigando, xingando, passam a semana inteira vendo coisas imorais, fazem coisas indecentes, mentem, são relapsos nos seus deveres, mas chegam no domingo e estão lá: santo, santo, santo. Será que Deus não vê essa hipocrisia? Será que não vê essa atitude só para consumo externo, sem verdadeiramente estar com o coração inteiro em Deus? Então essa hipocrisia é nojenta aos olhos de Deus e é nojenta aos olhos de nós também. E aí o que acontece? Então Pilatos, verso 29, sai e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe e disse-lhe: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue. O que eles disseram para Pilatos? Faça o que nós estamos pedindo. Se vocês lembrarem, em Mateus, quando Mateus narra a ressurreição de Jesus Cristo, que os soldados romanos eram em volta de 9 ou 10 soldados romanos, e quando eles veem a glória e veio o anjo, eles fogem de medo e vão aonde? Vão até os sacerdotes e dizem: olha o que aconteceu. O cara ressuscitou, né? Aconteceu. O anjo veio, a pedra rolou e aconteceu um milagre. Os primeiros a anunciarem a ressurreição foram os soldados romanos. Vocês lembram que os sacerdotes disseram? Vocês vão dizer o seguinte: que vieram os servos, os seguidores de Jesus, e roubaram o corpo enquanto estava dormindo. A questão é, como é que eles rolaram a pedra sem que os soldados acordassem? Mas tudo bem. E eles disseram assim: deixe Pilatos conosco. Se alguém pedir conta de vocês, nós sabemos como agir. Então Pilatos era corrupto. Pilatos, de certa forma, comia na mão daqueles corruptos também judeus. Então, quando eles chegam para Pilatos, eles não chegam pedindo, eles chegam exigindo. Olha, se ele não fosse ladrão, ele não tinha trazido aqui. Ou seja, só dá a sentença aqui que nós vamos resolver o negócio. Então, a ousadia era tanta que era todo mundo corrupto ali e todos eles queriam um benefício próprio. Pilatos
Jesus então passará pelo primeiro julgamento civil, como disse seus irmãos. Jesus já passou pelos 3 religiosos, agora passará pelo primeiro civil. Voltamos lá, por favor. Perdoe-me, antes de voltar. Olha o verso 31. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe não. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar alguma pessoa. Irmãos, os judeus tinham aversão a qualquer coisa que não fosse romana. A lei judaica para eles não era nada, eles desprezavam. Então, como era um assunto dos judeus, ele não queria se envolver naquilo. Ele não queria dar alguma sentença. Então, resolvam vocês aí. Mas como o resultado do julgamento para os judeus só podia ser a morte, eles precisavam então envolver a autoridade romana nisso. Agora sim, voltamos lá para Marcos, por favor. Marcos, capítulo 14. Capítulo 15, Marcos 15. Vejam só, versículos de número 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Irmãos, Jesus não está se abstendo aqui da responsabilidade. Não é assim, tu o dizes. A ideia é exatamente como dizes. Então Jesus, diante do Sinédrio, se identificou como Deus. Diante de Pilatos, se identificou como rei. Algo que poderia condená-lo, já que sedição ou revolta contra o rei, que é o que era César, né, poderia levar à morte o cidadão. Então a coragem de Cristo continua aqui evidenciado diante de seus inimigos. Da onde é que ele tirou tanta coragem, irmãos? Das orações de Getsemane. São as nossas orações que nos fazem capazes de enfrentar nossos inimigos de frente, irmãos. Se te mostrarem o frouxo no dia da angústia dos provérbios, a tua força será pequena. E se a nossa força é Deus, significa que estamos em com Ele, ou uma comunhão tão tênue que não fortalece o nosso coração nos momentos de pressão ou nos momentos de angústia. Pilatos continua. E interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então Pilatos ficou encantado com o Senhor Jesus Cristo. Ficou encantado com a forma como ele não falava, como ele sofria as acusações em paz e em santidade. Irmãos, que possamos seguir tal exemplo. Não de Pilatos, de maravilhar com Jesus, mas não de se identificar com ele. Pilatos é um homem vil. Pilatos vê em Jesus Cristo algum valor, vê em Jesus Cristo alguma coisa que lhe chama a atenção, mas não a ponto de Jesus tornar-se seu Salvador. Devemos lembrar que nos relatos paralelos, Pilatos pergunta o que é verdade. Jesus diz que ele era a verdade. Jesus diz para Pilatos que toda a autoridade que ele tinha ali, ele só a tinha porque o Pai que está no céu havia dado. Então Pilatos continua, irmãos, cego, porque ele não quer se identificar com Cristo por medo da multidão. É exatamente esse o veredito de Marcos. Para agradar a multidão, ele vai acabar entregando Jesus. Mas como Pilatos é um político, ele tentou meias medidas para evitar dele mesmo ser aquele que condenava Jesus. Ele descobriu que Jesus era da Galileia. E quem é que estava naquela região na época? Herodes. Então o que ele faz? Manda Jesus para Herodes. Então Jesus vai para o seu segundo julgamento. Nós não iremos para lá, está em Lucas 23, os irmãos podem ler com calma depois. Mas chegando lá, Herodes fica feliz da vida, fica satisfeito. Porque Herodes há muito queria ver Jesus, porque ele havia mandado matar João Batista e provavelmente achava que Jesus era uma ressuscitação, ou Jesus havia ressuscitado como João Batista, ou que era João Batista ressuscitado, o que não aconteceu. Jesus não era João Batista. Jesus pregava a mesma mensagem de João Batista, de arrependimento. Pedro vai pregar de arrependimento. O evangelho começa de não de aceite Jesus, é de arrependa-se para crer em Jesus. E então, irmãos, os discípulos, os soldados levam Jesus para Herodes. Herodes fica feliz da vida porque Jesus está ali, espera algum sinal, algum milagre, e Jesus se mantém calado. Muita gente, irmãos, fica feliz quando ouve falar de Jesus. Mas quando descobre que Jesus não tem parte com seus desejos egoístas, que Jesus não está aqui para satisfazer os nossos planos, abandonam Jesus como Herodes abandonou. Herodes então despreza Jesus. Herodes que põe uma capa vermelha, humilha Jesus Cristo e devolve ele para Pilatos. Então
O segundo julgamento, Jesus também é humilhado. O segundo julgamento, Jesus também é maltratado. No segundo julgamento, Jesus também é desprezado. E ele volta então para Pilatos. A batata quente agora está de novo nas mãos do rei, do governador Pilatos. O que acontece então? Pilatos tenta mostrar um pouquinho de misericórdia, dizendo, ele traz 2 condenados à morte. Jesus e Barrabás. Essa atitude, irmãos, para nós representa bem a salvação, a oferta da graça. O justo Jesus, no lugar do injusto Barrabás. O que o povo escolhe? O que o homem não regenerado escolhe? Ele rejeita Jesus e aceita Barrabás. Irmãos, se você crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você entendeu o Evangelho. Se você crê que o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, você entendeu a obra da salvação. Os judeus que estavam ali, tendo o justo Jesus, em quem não houve nenhum pecado, e tendo vil Barrabás, eles escolheram Barrabás, porque eles estavam seguindo seus próprios corações. O que acontece então? Jesus é entregue para ser flagelado e depois ser entregue à crucificação. Meus irmãos, o Evangelho ali foi tipificado. O Evangelho ali, irmãos, mostra como nós devemos nos identificar com o Salvador. Olha comigo em João 3, por favor. João 3,19. João 3, versículo 19. Lê para mim, Carla, por favor. Júlia. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20, Mateus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que aqueles homens rejeitaram a Jesus e quiseram Barrabás, que é um tipo de Satanás, pode até ser? João está dizendo aqui. A condenação se baseia nisso. No que, pastor? Que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? É Jesus Cristo. Mas os homens amaram mais as trevas. Irmãos, tem gente que não vem para a luz, porque ama mais a sua vida separada de Deus. Ama mais a sua vida de prazeres, ama mais a sua vida de pecados. Isso será a base da sua condenação. E ele continua. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, seus atos, suas atitudes eram pecaminosas. Por isso rejeitaram a luz. No verso 20 fica claro. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Quem está nas trevas não gosta da luz, porque a luz revela os seus pecados. E ele continua. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, para que os seus pecados não fossem expostos. Então os judeus não mataram Jesus por causa de algum pecado de Jesus. Os judeus mataram Jesus por causa dos seus próprios pecados, para que seus pecados não forem expostos. As pessoas não vão para Cristo hoje porque querem manter seus pecados escondidos para poder crer na luz que é o Senhor Jesus. Precisa colocar para fora, precisa confessar, precisa abandonar. E muitos estão tão arraigados, tão dominados pelos seus próprios pecados, que rejeitarão a luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus, e permanecerão nas trevas para a sua própria condenação. Ó irmão, ó irmãos, você é identificado com Cristo assim? Você ama mais a luz do que as trevas? O mesmo João, em sua primeira carta, diz: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos na mentira, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tanta dizer que temos comunhão com Deus, se a prática de nossa vida é manifestada em desobediência ou em coisas que Ele morreu para que nós não tivéssemos mais o prazer de vivê-las. Irmãos, Deus te chama a uma nova vida, uma vida na luz do Senhor, na obediência à sua palavra, que você possa crer, a exemplo de Nicodemos, a exemplo de tantos outros, mas que você não venha agir como aqueles homens que gritaram: liberta Barrabás e crucifica ao Senhor Jesus Cristo. Pilatos, então, diante disso, surpreso com isso, lava suas mãos e entrega Jesus ao flagelo. Irmãos, o flagelo romano era algo terrível. O chicote romano tem o nome de flagrum. Ele era feito de
tira de couros, e havia esferas na ponta, e outras partes da tira haviam pedaços de ossos ou de metal. Por que as esferas? A esfera, quando bate no corpo, você já levou uma bolada? Doeu o quê? Dentro ou fora? Parece que dói internamente, né? Então as esferas eram para fazer lacerações internas dentro do corpo do nosso Senhor. Ao passo que os ossos e os pedaços de metais irregulares era para que quando o chicote pegava na carne, arrancasse pedaços. Então o flagelo visava moer a pessoa literalmente, por dentro e por fora. Algo que o profeta Isaías deixa claro. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ainda para ser mais perfeito o sacrifício ou a mutilação, o flagelar, haviam 2 soldados, um destro e um canhoto. Um de cada lado, irmãos. Enquanto um batia de um lado, o outro batia do outro. Assim, o sofrimento seria de igual modo dos 2 lados do corpo. Então o condenado era amarrado num poste, num cepo, e era flagelado, provavelmente 39 vezes. 30 chicotadas do outro. Irmãos, o que isso faz no corpo humano é desastroso. O impacto, a dor, a tristeza, os ossos ficam à mostra, o corpo fica completamente dilacerado. Irmãos, há algumas imagens de Cristo na cruz com alguns machucadinhos, com o sangue, não tem nada disso. A Bíblia diz em Isaías 52 que Jesus ficou irreconhecível. Maria, sua mãe, só sabia que era Jesus por causa do ódio que ali havia, porque ela acompanha todo o seu sofrimento. O flagelo foi imenso, a dor foi tremenda. Jesus sofreu demais na mão dos seus inimigos. Depois disso, diz o texto que ele é retirado dele as suas vestes reais, né, a púrpura, ele já foi colocado a coroa de espinho que feriria a sua fronte, e ele é vestido com as suas roupas para que se cumprisse a profecia de que fizeram sorte para com as suas roupas. Então, depois de ser extremamente brutalizado, de extremamente flagelado, machucado, nosso Salvador começa a caminhar para a cruz. E ele caminha, irmãos, debaixo de ódio, debaixo de ira, debaixo de zombaria. No caminho do capítulo de número... Voltamos lá para Marcos, por favor, 15. Um homem de Cirene, Simão Cirineu, provavelmente é um homem que está chegando atrasado, porque como era um dia de preparação, provavelmente ele não estava trabalhando. Então ele deve ter chegado atrasado para a festa e chegou atrasado, foi pego ali para levar a cruz. Então nunca chegue atrasado no culto, é capaz de você ser pego para fazer alguma coisa. Mas ele foi usado para que ele pudesse levar a cruz de Cristo. A tradição diz que esse homem se converteu, que esse cidadão, Alexandre Rufo, eram cristãos em Roma, então a graça alcançou essa família que encontrou a salvação, não porque o pai carregou a cruz, mas porque o pai depois creu no crucificado. Continuando, irmãos, verso 22, levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. O vinho com a mirra, irmãos, era como se fosse um anestésico, algo para amenizar a dor. O nosso Salvador não queria tomar nada que pudesse nublar o seu pensamento. Ele queria tomar sobre si toda a ira de maneira clara, toda a ira de maneira consciente. Ele não queria nada que aliviasse a sua dor, porque ele estava levando a dor de carregar os nossos pecados sobre o madeiro. Continuando, irmãos, verso 24, eu quero que vocês prestem atenção nisso. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. O último símbolo de dignidade de Jesus Cristo é tirado aqui. O último símbolo. Tiram as suas roupas. Não a rasgam, porque a profecia dizia que não podia. Lançam sorte. Não imaginem o que os artistas desenham, ou pintam, ou esculpem. Que Jesus estava com um lenço, uma fralda. Ele estava nu. É por isso que é chamada vergonha da cruz. O crucificado na cruz, irmãos,
além de estar incapaz de se defender de todos os animais que voam ali, corvos e animais que gostam de carniça, havia um cheiro fétido de podridão, porque os corpos dos crucificados não podiam ser enterrados, eles eram lançados ali perto mesmo, por isso que se chama o lugar da caveira. Tenta imaginar os insetos, as moscas, toda sorte de animais que colavam no corpo ensanguentado, ferido e machucado de nosso Salvador. Pense ele com as costas nuas, numa rude cruz. Rude cruz significa uma cruz que não foi aplainada, que está cheia de farpas. Quando a gente fere, né, o dedo numa farpa, parece que vai morrer. Ah, entrou uma farpa no dedo. Imagine que Jesus precisava se arrastar nas farpas daquela rude cruz para respirar, porque o ato de respirar tinha que se levantar. Pior, ele estava completamente nu. Todos que passavam ali vinham e muitos dos crucificados não conseguiam manter a sua fisiologia, né, os seus órgãos mantendo. Então muitos se urinavam, se defecavam, trazendo mais humilhação ainda. Tudo isso ele sofreu. Tudo isso ele passou para que o pecado não habitasse mais em nós. Para que recebêssemos o perdão do pecado. Para que o Pai pudesse olhar para nós favoravelmente. Irmãos, a nudez, desde a queda de Adão, é símbolo de indignidade. É tão triste saber que crentes hoje gostam da nudez, postando fotos sem camisa, de biquíni, de forma tão vil, nus, quando o Senhor deles morreu nu na cruz, em vergonha e em dor, e hoje usam a nudez como forma de divertimento. Que Deus tenha misericórdia dos que não percebem a vileza da nudez. Lá na eternidade, lá no Éden, Deus fez túnicas para Adão e Eva. Aqui na cruz, Deus ficou nu por causa da vergonha que o pecado traz. Tomara que nós entendamos isso. Diz o verso 25, irmãos, que Jesus, então, ele é crucificado. Ele é crucificado, irmãos, na hora nona, ou às 9 horas, o que para eles era a hora terceira. Diz o versículo 26, por favor, 26 e 27, Júlia Carla. E por cima dele estava escrita a acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Irmãos, eu quero falar para vocês da soberania da salvação. Nós vemos Jesus soberano em todos os aspectos da sua crucificação. Ele está no controle de todas as ações. Mas vem comigo para Lucas, por favor, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Versículos de número 39 a 43. Verso 39, Davi. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me. 23, 39. Lucas, Lucas. capítulo 23, versículo 29. 29. Isso. 39, perdão, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então veja. Normalmente, quem não tem fé, pede sinal. Ah, se Jesus me der um emprego. Ah, se Jesus me der um salário maior. Ah, se Jesus me der uma casa. Já vi muito, muita gente assim. Sempre exigindo de Deus um sinal. Para o fiel, sinal nenhum precisa. Para o fiel, basta a palavra de Deus. Então, um dos malfeitores começou a desafiar a Cristo. Se tu és o Filho de Deus, desce e nos salva. Verso 40. Respondendo, porém, o outro. Peraí. Acabamos de ler lá em Marcos que os dois blasfemavam. Acabamos de ver lá em Marcos que os dois tentavam humilhar Jesus Cristo, mesmo estando na mesma condenação. Mas aconteceu algo com um deles. Aconteceu algo com um foi iluminado, obra do Espírito Santo. Ele estava ali vendo o crucificado e mudou o seu coração. Isso é obra de Deus, irmãos. Então vejam os passos para a salvação. Verso 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Não havia de temor de Deus no outro, mas começou a haver neste. Irmãos, tem muita gente que vai querer usar o teu passado para questionar o seu presente. Ah, no passado tu era assim, como é que agora tu és crente? Quem está em Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Deus não vive do nosso passado, é o diabo que quer nos lembrar do nosso passado. Então nós devemos confessar e crer que temos uma nova vida a partir do momento que reconhecemos em Jesus o autor de nossa fé. E ele continua.
Verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu, irmãos, que era um pecador, que a cruz era o destino dele. Antes de haver salvação, precisa haver reconhecimento ou convicção de pecado. Verso de número 42. Perdoe-me. Mas este nenhum mal fez. Então ele reconheceu justiça em Jesus Cristo e pecaminosidade nele mesmo. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A primeira frase que Jesus diz na cruz, irmãos, é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus perdoou um, Deus transformou um, estava à direita de Jesus Cristo. E Jesus diz a segunda frase na cruz: ainda hoje, olha a segurança da salvação, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vamos ver, irmãos, em todo esse relato da crucificação, há um ladrão, um vil ladrão sendo salvo, e haverá depois da morte um centurião sendo salvo, um judeu e um gentil sendo salvo pelo mesmo crucificado, pela fé no mesmo Senhor. Isso significa que Jesus pode salvar todo tipo de pessoa. Meu amado, não importa a vida pregressa que você teve, não importa se você tem um passado horrível, de coisas absurdas que você tenha feito, se você reconhecer que era um pecador e por isso agiu assim, não culpando os outros, eu fiz isso por causa da criação, eu fiz isso, não, eu pecador, olhar para Jesus e dizer: tem misericórdia de mim, pecador, reconhecer em Jesus sua santidade e sua justiça, você há de receber a salvação e a garantia de estar na eternidade com o nosso Senhor. Isso é a graça da salvação. Voltamos então, irmãos, para Marcos, por favor, Marcos 15. Marcos não nos conta esse episódio que nós fomos ver, por isso que eu pulei para lá. Mas as pessoas continuaram, irmãos, blasfemando, continuaram gritando até o momento da ressurreição, até o momento do arrependimento de um deles, tudo isso cumprindo as Escrituras. Versículo de número 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então eles acusavam Jesus, dizendo: se você descer daí, nós vamos acreditar que tu é o Senhor. A mesma tentativa que Satanás fez com Jesus lá no deserto. Se tu é Deus, te lança daqui para frente. Daqui levou até o pináculo do templo, né, a parte mais alta. Lança de que todo mundo vai crer. Irmãos, não é o milagre que faz as pessoas crerem em Jesus. Jesus fez muitos milagres e em poucos acreditaram. Os próprios soldados viram o milagre da ressurreição. Eles viram que aquela ação foi a ação de um Deus poderoso. E nem assim eles creram. Tem muita gente hoje procurando milagres para poder crer e não adianta. O que faz alguém crer é pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Verso 33, chega o terceiro julgamento de nosso Salvador. Lembre-se, julgamento judaico, religioso, julgamento civil pelos romanos e o julgamento de Deus. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Eu já preguei muitas vezes, irmãos, nesse texto, e muitas vezes eu acho que preguei de maneira errada, porque eu queria olhar para Jesus aqui, ele angustiado, ele com medo, ou ele questionando a Deus, ele perguntando por que Deus o abandonou. Mas não é nada disso que está acontecendo aqui. Nós devemos lembrar que depois do Getsêmani, Jesus demonstrou uma confiança tremenda, uma coragem inexplicável se não fosse as suas orações e a sua dependência de Deus. Logo, ele não podia aqui ter uma fraqueza. Mas o que Jesus está fazendo é algo que os rabinos judeus faziam. Quando eles queriam trazer a ideia de um salmo, lembre-se, os salmos não foram escritos divididos em capítulos e versículos. Então, quando ele cita este salmo que nós conhecemos como Salmo 22, o que ele está dizendo é trazendo o conceito, o ensino teológico do salmo. O Salmo 22 fala, na sua primeira parte, do sofrimento do Messias, e é muito idêntico, porque fala de Jesus Cristo. Mas ele termina com a vitória do Messias, de Deus fazendo ele vitorioso e os inimigos sendo colocados de joelhos. Então, Jesus aqui, ele foi julgado pelo Pai durante o meio-dia e às 3 horas da tarde. E quando termina esse julgamento, ele diz: eu venci,
eu suportei, eu não desisti, e os inimigos é que serão derrotados. Os judeus, ouvindo isso, eles ficaram ofendidos, porque eles entendiam o que Jesus estava aplicando. Então aqui, irmãos, você não tem um Cristo melancólico, como uma criança desamparada pelo pai. Não, não, não. Ele cita o primeiro versículo do Salmo 22, para trazer à mente dos seus ouvintes todo o conceito. Jesus aqui está honradamente segurando a ira, honradamente segurou a ira do Pai e depois declara: eu venci. É por isso que ele poderá dizer depois: está consumado. É por isso que depois ele vai dizer: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus não teve a morte desesperada dos ímpios, irmãos. Os ímpios morrem desesperados. Eu vi uma cena uma vez, quando trabalhava em Canoas, como taxista, de manhã cedo, era umas 6 horas, eu estava abastecendo o carro, tinha trabalhado a noite inteira, e eu estava abastecendo o carro, e um motociclista passou, ele se perdeu na curva e bateu no poste, e infelizmente praticamente quebrou a coluna dele, porque ele ficou encurvado, foi horrível. E eu logo modulei, né, usei o rádio para chamar SAMU, para avisar, e fui lá para ver, não toquei nele. Os olhos dele, em desespero, é algo que nunca saiu da minha mente. Totalmente esbugalhado, assim, ele não conseguia falar, mas ele pedia como se pedisse socorro com os olhos. Foi algo aterrorizador. Não foi a morte de Jesus Cristo. Jesus não morreu em angústia na alma, muita dor no corpo, muita humilhação dos inimigos, mas a alma dele estava em paz. Lembre-se, ele ora pelos inimigos, ele salva um pecador à sua direita, ele se preocupa com Maria, dizendo para Maria: mulher, eis aí teu filho, ou guria, eis aí tua mãe. Então há todo um cuidado, há todo um amor de Jesus. E as últimas 3 frases dele não mostram nenhum rancor, nenhuma raiva, mas sim uma bendita confiança no Pai. Então Jesus reclina a cabeça e morre, porque ele foi vitorioso na cruz do Calvário. O que o centurião vendo, notem bem, versículo de número 37. Jesus dando um grande brado. Esses brados, irmãos, tanto o brado sobre Deus meu, por que me desamparaste, significa alta voz, significa a autoridade de alguém, alguém que está exercendo autoridade. Então Jesus nunca perdeu a autoridade, nunca perdeu o controle da situação. Então remonta ao judeu: alguém tem autoridade, por isso em alta voz está clamando. E Jesus dando um grande brado, expirou. O véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, significando então o acesso a Deus agora é para todos. Que Deus o fez. Você agora não precisa de um pastor, você não precisa de um padre. Eu vi tem gente aí dando extrema unção via Wi-Fi, perdoando via internet. Você não precisa disso. Você pode ir ao trono de graça com suas orações. Lá você terá acesso, porque Jesus morreu no seu lugar. E o centurião, nota bem, verso 39. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamava, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Irmãos, em todo o evangelho de Marcos, ninguém fizera tal declaração. O cego Bartimeu disse que ele era Cristo, filho de Davi. O sumo sacerdote, perguntou se Jesus era filho de Deus. Mas uma declaração enfática como essa não havia ocorrido. E é dito por um romano que acompanhou a crucificação. Então toda aquela mensagem vívida levou ele a reconhecer que quem é Deus, porque os reis romanos, os imperadores romanos, os Césares, eles tinham o título de filho de Deus, eles se igualavam a Deus, eles eram uma divindade. Nós estamos estudando algumas igrejas, e Pérgamo, por exemplo, tinha um culto à divindade dos Césares. Então, ele diz assim: não é César o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é este que acabou de morrer. Então, a morte de Cristo convenceu um pagão de que ele era o Salvador do mundo. Então nós temos a graça da salvação no ladrão, a graça da salvação no centurião. Que Deus também possa derramar sua graça na sua vida, se ainda você não encontrou a salvação. Partindo para o fim, irmãos, mais 5 minutos apenas. Nós vemos aqui o grande amor daquelas mulheres, e nós vamos ver esse amor na ressurreição no domingo de manhã.
na escola dominical que faremos, vamos falar sobre a ressurreição, um dia de muita vitória, um dia de muita alegria, mas elas continuaram olhando, elas continuaram acompanhando. De longe, não por medo como Pedro, não porque estavam identificadas com o mundo, de forma alguma, elas eram vedadas a se aproximarem. Elas acompanham Jesus Cristo, elas veem que José de Arimateia vai até Pilatos. Pilatos fica impressionado com a morte de Cristo ser tão rápida. O crucificado, irmãos, devorava muito tempo para morrer, muito tempo. Então Pilatos se certifica que Jesus havia morrido, então o corpo de Jesus é dado. Há muitos que dizem que Jesus não morreu, que ele desmaiou. A cruz era para fazer morrer, ninguém descia da cruz se não houvesse morrido. A cruz era um símbolo de morte, de dor e vergonha. Então Jesus subiu na cruz vivo e desceu de lá morto. Seu corpo foi retirado por José de Arimateia, foi retirado por Nicodemos, que se identificou. Então esses líderes, irmãos, estão com Cristo no momento que era mais perigoso. Você lembra que o sumo sacerdote disse lá para Jesus, lá no início, quem são os seus discípulos? Porque o mestre que fosse crucificado também poderia, os seus seguidores, os dissidentes, também poderiam receber a mesma pena capital. E aqui eles são preocupados em honrar o seu Senhor, mesmo ele morto, mesmo que a esperança parece que esvaiu, mas eles estão identificados com o Senhor. Então Pilatos se surpreendeu com a rapidez da morte porque ele não sabia que Jesus estava no controle da sua própria vida. Ele deu a vida. Jesus não foi morto, irmãos, ele morreu. Ele morreu, ele deu a vida em resgate de muitos. E eu oro a Deus que seja também no seu lugar que está me ouvindo hoje. Então, diz o verso 45, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro, e Maria Madalena e Maria, mãe de José, o observaram e o puseram. Assim terminou, irmãos, a sexta-feira. Nosso Salvador começa essa sexta-feira sendo preso no Getsemane, sendo abandonado por seus amigos. Ele passa pelos mais vis julgamentos, seja pelos judeus, seja pelos romanos. O pior dos julgamentos foi a ira do Pai. Durante 3 horas ele suportou a ira essa que está no inferno hoje, irmãos, atormentando aqueles que rejeitaram a Cristo como Salvador. É tolice nós irmos para um lugar onde já foi paga a nossa dívida. Tomara que você creia. Mas a minha esperança nesta noite é que a exemplo do centurião, a exemplo de um dos ladrões, a exemplo das mulheres, a exemplo do próprio João, que acompanhou todo... É impossível ver todos os aspectos, irmãos. A gente precisava ir para todos os 4 evangelhos para ver tudo o que aconteceu. Não pude falar de todas as frases, por exemplo. Mas é possível ver a graça de Deus. A graça de Deus em salvar o homem, entregando o seu único filho. Qualquer um que leia essa escritura, qualquer um que entenda essa mensagem, jamais acreditará que aceitou a Deus. Jamais acreditará que seus esforços o conduzem ao céu. O que tudo isso representa? Que era impossível a salvação aos homens. A cruz de Cristo representa, irmãos, o quão vil é o pecado. O quão o pecado humilha o ser humano e o quanto o pecado afasta o homem de Deus. E foi preciso que o Santo Filho de Deus, na cruz, levasse os nossos pecados. Então, creia nele. Aceite ele como seu Salvador. E a esperança da ressurreição há de iluminar o seu coração. Nós vamos orar, irmãos, na confiança de que Deus possa abençoar nossa vida pela pregação da palavra. Convido os irmãos para amanhã também, 7h, 7h30, vamos ter o sábado. É claro que não houve eventos no sábado, o corpo de nosso Salvador esteve sepultado, mas para onde ele foi? Há muitos debates sobre para onde ele foi, então amanhã a minha abordagem será sobre a mudança da adoração do sábado para o domingo e para onde foi ou onde esteve o nosso Salvador. Que Deus nos dê graça até o dia de amanhã. Pai, perdoa-nos quando nós não olhamos para a cruz como fonte de nossa vitória. Quando a cruz é apenas um símbolo na pescoço ou um decalque, ó Pai, no carro. Quando a cruz não é um estilo de vida. Quando a cruz não é morrer para nós mesmos e buscarmos a face de Jesus como autor e consumador de nossa fé. Pai, perdoa-nos quando esses eventos nós não meditamos, não vemos o sofrimento físico, moral e espiritual que Jesus passou. Ó Deus, tem piedade de nós. Não nos faça esquecer dessa cruz, porque invariavelmente temos prazer no pecado, algo que trouxe tanta dor para o nosso Redentor.
Pedimos o teu auxílio, Pai, para vivermos de modo digno da vocação que o Senhor tem nos chamado. Dá-nos graça para resistir ao pecado, sendo submissos a Ti, Pai. Assim eu oro na confiança de que Jesus, que morreu e ressuscitou, está diante de Ti, ó Pai, intercedendo por nós. Por Ele oramos agradecidos. Amém. Jesus é julgado. Jesus, já cansado da noite em oração e da caminhada, amarrado pelas costas, passa por um julgamento preliminar, diante de Anás. Jesus é torturado fisicamente. Jesus passa pelo segundo julgamento diante de Caifás. Jesus sangra em função dos flagelos recebidos. Começa o interrogatório. Começa a tortura desta forma covarde de crueldade. Para que defesa, se estava tudo combinado? Para que palavras, se já estava condenado? Por que não ouviram quando pregou na colina? A conspiração que se escondia no silêncio torna-se agora clara na luz. Pilatos é inteligente e não vê pecado onde pecado não há. Pilatos não é sábio para o inocente libertar. Ele lava sua mão, mas não livra seu coração. Sobre quem o sangue do justo recairá? Sobre aquele que o fazem sangrar? Sobre o que os espinhos o fazem coroar? O homem vai morrer crucificado. Não precisa comprar os próprios cravos, mas tem que levar sobre o ombro sangrado a própria cruz, onde ficará dependurado. Porque se era justo, por causa do meu pecado. Quantas foram as marteladas? Quantos foram os cravos usados? Quantos insultos foram lançados? Porque seus lábios ficaram calados? A agonia chegou ao fim, um batismo de fogo, a morte anunciada. A voz do Pai se ouviu no batismo anterior. Eis o meu filho, porque tenho muito amor. Agora a palavra é negada. Por que, meu Senhor? O corpo não cai por causa dos pregos e dos cravos, o que prendem a cruz. Os músculos emorrecem, os olhos se escurecem, a vida se vai no pus. Os soldados não conhecem o roteiro, que diz que seus ossos não serão quebrados, como acontecia com todos os crucificados. Os soldados se aproximam do madeiro, mas se contentam com o sangue que escorre pela ponta da lança quando o justo morre. Viva José de Arimateia, rico duplamente de bem muito e de amplo coração, para doar um túmulo para guardar o corpo de quem, vivo, não teve dinheiro para o seu. Embora o senhor dos bens e da hora, ele foi humilhado mais uma vez, depositado num túmulo que não era seu. Em raro silêncio, as mulheres não temeram a madrugada. Nenhuma delas temeu a ser assaltada. Nenhuma delas aceitou a morte do filho de Maria. Nenhuma delas seu corpo abandonaria. Em raro silêncio, sem trocar uma palavra sequer, foram ao sepulcro fazer o que lhes era mister. Cuidar do corpo daquele que lhes ensinara a viver.